Fala galera, análise pré-jogo de Cuiabá e Goiás pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Cuiabá fez 5 jogos em casa. Vitórias contra Flamengo e Fluminense por 3-0, derrota para o Palmeiras e empate com América Mineiro e Cruzeiro, 53% de aproveitamento para o Cuiabá. Nas últimas 10 rodadas, o Goiás fez 4 jogos fora de casa, uma vitória contra o América, empates com Corinthians e Botafogo e derrota para o Palmeiras, 42% de aproveitamento. Agora vamos avaliar aqui algumas estatísticas. Nesses últimos 5 jogos, o Cuiabá teve em média 52% de posse de bola contra 48% dos seus adversários, então um equilíbrio na posse de bola. Em termos de criação, passes decisivos, 11 passes decisivos em média para o Cuiabá, 8,4 para os seus adversários. Então a gente tem aí um número mediano de passes decisivos, tanto para o Cuiabá mandando quanto para os seus adversários como visitantes. E passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, o Cuiabá tem em média 0,92 e os seus adversários 0,7 nos últimos jogos. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times de levar a bola em regiões favoráveis para a marcação de um gol. Não necessariamente o time consegue marcar o gol e nem finalizar para o gol precisa para contabilizar nessa estatística. A ideia é só ver a capacidade do time de colocar os seus jogadores em condição de finalizar. Em termos de chutes a gol, em média, o Cuiabá teve 15,4 chutes por jogo e seus adversários 10. Mas olhar apenas para a quantidade de chutes não ajuda muito a gente a entender a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas: a expectativa de gols, que avalia a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que também considera a qualidade da finalização. Então, considerando a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa nesses jogos era que o Cuiabá fizesse cerca de 1,3 gols por jogo e os seus adversários 0,73. Números baixos aí, tanto para o Cuiabá quanto para os seus adversários. Colocando a qualidade das finalizações na análise, a expectativa do Cuiabá sobe para 1,5 gols por jogo e dos seus adversários cai um pouquinho aqui para 0,69. E em termos de gols efetivamente marcados, o Cuiabá fez 1,6 gols por jogo e os seus adversários 0,8. Então a gente vê aqui, em média, o Cuiabá superando os seus adversários em todos os quesitos de finalização. Agora vamos analisar o Goiás. Nos últimos jogos, os mandantes dos jogos contra o Goiás tiveram em média 64% de posse de bola e o Goiás 36%. Então aqui um número de médio para alto dos mandantes. Em média, os mandantes tiveram quase 13 passes decisivos por jogo e o Goiás 7 em média. Em termos de expectativa de assistências, 1,13 para os adversários e 0,62 para o Goiás. Avaliando agora as estatísticas de finalização. Chutes a gol, quase 18 para os adversários e 11 em média para o Goiás. Expectativa de gols considerando a qualidade das oportunidades criadas, quase 1 gol por jogo para os adversários e 0,82 para o Goiás. Considerando a qualidade dos chutes, reduz aqui um pouco para os adversários para 0,88 gols por jogo e para o Goiás também cai para 0,69. Em termos de gols efetivamente marcados, daí um equilíbrio aqui, 0,75, tanto para os adversários quanto para o Goiás. Aqui o Goiás, de um modo geral, nesses jogos também sempre perdendo para os seus adversários, né, em média aqui nesses quesitos, desde chutes a gol, só o número de gols marcados aqui que houve um equilíbrio. E agora, partindo para o final da nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado para o jogo, tá? Mas a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas para ganhar dinheiro com aposta. Tem gente que diz que não dá para ganhar de jeito nenhum, mas mesmo que dê, precisa de alguma coisa um pouco mais sofisticada aqui do que a análise que eu faço. Qual que é a ideia aqui? Eu simulei 10 mil partidas entre Cuiabá e Goiás, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute
tanto de Cuiabá quanto Goiás nesses últimos jogos, mas também dos seus adversários. Porque tanto a expectativa de gols quanto a expectativa de gols pós-chute não acontece só. Não tem só um time fazendo o jogo para que essas expectativas ocorram, né? O futebol sempre você depende daquilo que o teu adversário faz para que as coisas ocorram. Então aqui a gente considera essas duas estatísticas, tanto Goiás e Cuiabá, quanto os seus adversários nesses últimos jogos. Então, simulando 10 mil partidas entre Cuiabá e Goiás, considerando aí a expectativa de gols como base para análise, em 47% das 10 mil simulações, o Cuiabá ganhou, ou seja, 47% de chance de ganhar, 30% de chance de empate e 22% de chance de vitória para o Goiás. Os placares mais recorrentes aí nessa simulação foi 1-0 para o Cuiabá, com 16%, 1-1 com 14%, e aí aqui a gente tem o 2-0 para o Cuiabá e 1-0 para o Goiás, com 10%. Quando a gente usa como critério a expectativa de gols pós-chute, fica mais ou menos parecido, um aumento não muito grande aqui de chances para o Cuiabá. Então passa aqui para 51% de chance de vitória, 29% de empate e 19% de chance de vitória para o Goiás. Aí os resultados mais frequentes aqui, novamente 1-0 para o Cuiabá, seguido aqui de empates por 0-0 e 1-1, e depois uma vitória por 2-0 para o Cuiabá, com 12% de ocorrências aí nas simulações. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Cuiabá e Goiás. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Falou!